A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Estamos aqui para a lição 10 da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2020. A lição tem por título A Intercessão de Paulo pelos Efésios. O textuário da revista está em Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. A verdade prática, ou seja, aquilo que nós vamos praticar a partir do ensino desta lição, diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Como sempre, toda lição é baseada num texto bíblico. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e esta lição vai estudar o capítulo 3, os versículos 14 até o 21, que diz assim, Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A revista também propõe alguns objetivos, um de ordem geral e outro de ordem específica. O objetivo geral diz assim, que nós temos como missão aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. E, especificamente, são 3 objetivos, como sempre acontece. O primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E, por fim, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pedimos. Como introdução, eu quero dizer que, na sequência de estudos dessa carta de Paulo aos Efésios, a gente vai analisar esse capítulo 3 e esses versículos que nós acabamos de ler, onde está registrada, na verdade, a segunda oração do apóstolo, e agora é uma oração intercessória em favor dos destinatários desta epístola. A primeira oração está registrada nesta mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 16 até o 23, em que Paulo agradece a Deus pelo que ele tem ouvido a respeito da fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos que haviam nos crentes de Efésios. O apóstolo, assim, na própria carta, demonstra 2 coisas importantíssimas que, já nessa introdução, precisa ser ressaltado, e é isso que eu quero fazer. A primeira coisa é que ele era um homem de oração. A gente pode afirmar isso porque desde o comecinho de sua vida cristã, o apóstolo mostrou ser alguém que se dedicava à oração. Seus 3 primeiros dias de fé foram de oração e jejum, como a gente vê lá em Atos 9. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra ser um ensinador genuíno, pois pratica aquilo que ensina. Embora tivesse sido no passado um fariseu, não mais se comportava como um ensinador fariseu, que não faz o que prega, mas sim como seu mestre Jesus Cristo, que primeiro fazia para depois ensinar. Precisamos dar especial atenção ao conteúdo dessa oração, muito mais do que a sua forma.
Paulo nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos que ter uns pelos outros. Quando esse amor entre os crentes é algo forte, é algo real, a tristeza do irmão nos toca. As dificuldades dele tomam o nosso coração. E assim a gente acaba se colocando diante de Deus para apresentar as causas ou as causas do nosso irmão, aquele que tudo pode, que tem todo o poder, e confiando de que ele pode fazer tudo além do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente pensa. É que esperamos e temos a certeza de que teremos uma resposta necessária às necessidades do nosso irmão. No amor. Anote isso. Quero explorar melhor o assunto no tópico 2 dessa lição. Ainda outro tema introdutório que quero destacar diz respeito ao destinatário da nossa oração. Uma das aulas ao qual o estudante de direito que pretende advogar tem que dedicar maior atenção é na aula de direito processual, onde se estuda sobre a montagem de uma boa petição. Aprende-se que uma petição, por mais primorosa que seja a sua escrita, ela precisa primeiramente estar endereçada ao juiz correto. Fazer uma bela petição e dirigi-la ao juiz errado é o mesmo que não a escrever. A invocação de Paulo é dirigida perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, é o versículo 14 e 15. A expressão perante o Pai representa o acesso direto a Deus por meio do sangue de Cristo e do Espírito Santo. Paulo deixa isso claro a quem endereça a sua oração. Ele reforça o endereçamento da sua oração utilizando a expressão toda a família nos céus e na terra toma o nome. John Stott, no seu livro A Mensagem de Efésios, avalia que é melhor traduzir o sentido da expressão que seria toda a família dos crentes, indicando tanto a igreja militante aqui na terra como a igreja triunfante nos céus, pois as duas são parte de uma única grande família de Deus. Lembra as invocações do Antigo Testamento? Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó? Então, esse também é um perfeito endereçamento da nossa oração. Dito isso, vamos aos tópicos da lição. E o primeiro deles diz o seguinte: corroborados com o poder do Espírito Santo. E ele tem um subitem que chama as riquezas da sua glória. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações do crente. Versículos 16 e 17 do texto que a gente está estudando. Na concepção da doutrina bíblica, Deus é pleno de glória. Paulo insiste nessa verdade na carta aos Romanos, na que dirige aos Filipenses e também na carta aos Colossenses. Essa glória indica a sua grandeza e majestade e o seu glorioso e sobre-excelente poder. Ensina que Deus não é limitado, porque a sua fonte é a riqueza da sua glória. Paulo não tem dúvidas acerca dessa verdade. Por revelação do Espírito, o apóstolo compreendeu que Deus tem recursos inesgotáveis e que ele pode atender à sua oração. Em razão disso, ele pede a Deus, em oração, que a igreja seja fortalecida com poder, que permaneça habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e que tenha pleno desenvolvimento espiritual. A gente vê isso no versículo 16 até o versículo 19. O segundo subtópico fala do fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior, versículo 16. O teólogo reformado Erasmo Sarcérius, que viveu entre 1501 e 1559, citado no comentário bíblico da Reforma, Gálatas a Efésios, afirma o seguinte: esse fortalecimento poderoso, pelo qual permanecemos firmes na verdade, na verdadeira doutrina e pelo qual podemos crescer e progredir em coisas espirituais, é obra do Espírito. O Espírito Santo é o nosso fortalecedor.
que nos torna mais firmes por meio do seu poder no ser interior e nos mantém na verdadeira doutrina. Por causa dessas funções, as Escrituras dizem que o Espírito Santo é aquele que nos cela, é o nosso penhor ou a nossa garantia. O apóstolo trata desse assunto nas duas epístolas aos Romanos, aos Coríntios e aos Gálatas. Aos Romanos, por exemplo, ele discorre acerca das duas naturezas presentes no homem. A carnal, o homem exterior, e a espiritual, que é o homem interior. Paulo diz o seguinte: segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo que meus membros têm outra lei, que me prendem debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. A gente vê isso em Romanos no capítulo 7. Isso indica que, enquanto estivermos nessa terra e em nossos corpos humanos, enfrentamos esse conflito com a carne e o pecado. Aos Coríntios, ele enfatiza o indispensável e constante processo de renovação do homem interior por meio do poder de Deus. Diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Está no capítulo 4 de 2 Coríntios. Isso significa que, embora estejamos suscetíveis às fraquezas e aos sofrimentos da nossa carne, o Espírito de Deus, operado em nós, capacita o cristão a prosseguir e a não desfalecer. Mesmo as melhores pessoas precisam de renovação contínua do homem interior, dia a dia. Paulo exorta aos irmãos da Galácia e a todos nós: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É capítulo 5 de Gálatas. Em outras palavras, ou por outras palavras, ratifica-se aqui o ensino de que só é possível vencer o pecado e perseverar em santidade pelo poder do Espírito Santo, sendo esse o sentido da intercessão de Paulo junto ao Pai em favor dos Efésios. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, é a parte B do versículo 16 em estudo. O terceiro tópico desse primeiro item fala de habitados por Cristo. Paulo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos, a parte A do versículo 17. O comentarista da lição destaca que no versículo em questão, o verbo grego traduzido por habitação é katoikeo, que significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Segundo Handley Mowley, citado por John Stott, a palavra expressamente denota a residência em contraste com o alojamento. A habitação do dono da casa, seu próprio lar, em contraste com o vigilante que sai do caminho, em contraste com o viajante que sai do caminho para pernoitar em algum lugar e que no dia seguinte já teria ido embora. Essa informação sinaliza que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. E o ensino novamente deixa claro que a igreja não pode subsistir às forças do mal sem Cristo. Aliás, Mateus 16, 18 já disse isso bem claro. Bom, encerrado esse primeiro tópico, o segundo tem por título Arraigados e Fundados em Amor. E o subtópico primeiro fala Amor, a virtude cristã, e aqui eu quero que você preste bastante atenção. Todas as características divinas são manifestadas por meio dos atributos da natureza divina, ou seja, dos atributos de Deus. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. É o que lemos em João 4,8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nas cartas paulinas, amor figura com proeminência. Nos seus escritos, por exemplo, o termo grego agapê, amor, aparece 75 vezes. A expressão agapau, demonstrar amor, ocorre 34 vezes. E agapetos, também, que é amado, ou alguém que é amado, é utilizada 27 vezes. O entendimento paulino no Evangelho está centrado no amor de Deus manifestado em Cristo. Em Mateus
22, 34 e 40, eu vou sugerir que você dê um pause no vídeo e leia esse texto, dada a importância dele para o nosso estudo. O Senhor Jesus ensinou que o amor é o resumo da lei e dos profetas. Antes de ser preso por ocasião da Páscoa, ele disse que o amor seria o sinal dos seus discípulos. João registra isso no capítulo 13. O apóstolo João destaca que o amor é a prova de filiação com Deus, lá na carta de 1 João no capítulo 4, e que deve ser expresso por meio de atitudes, ações efetivas. O amor, portanto, é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito, que está lá em 1 Coríntios 13 e 13. Se a gente entende a relevância, e a gente tem ciência dessa relevância, o apóstolo, então, implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado ou alicerçado em amor. E o tópico 2 vai exatamente nesse sentido, que tem por título Arraigados e Fundados em Amor. Paulo, na parte B do versículo 17, usa essa expressão, arraigados e fundados em amor. Ambas as metáforas enfatizam a profundidade e a maturidade em contraponto à superficialidade e à imaturidade espiritual. O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento vai no mesmo sentido, ratificando a expressão estar arraigados em amor, e que ela sinaliza raízes que se aprofundam no solo, e estar fundado em amor assemelha-se a um prédio com poderosos alicerces estabelecidos sobre sólidas rochas. Nesse sentido, essas declarações indicam que a vida cristã não tem sustentação alguma sem amor, que é o amor a essência do cristianismo. Aqui também dê um pause no vídeo e releia 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao versículo 3. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Está na parte B do versículo 18 em estudo. John Stott avalia que esses termos não são apenas retóricas, mas a constatação de que o amor de Cristo é suficientemente largo para abranger a humanidade toda, suficientemente comprido para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Sem dúvida, o uso dessas expressões apontam para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. É a parte A do versículo 19 que nós estamos estudando. Francis Foulkes assinala que esse amor é infinitamente maior do que o homem é capaz de compreender ou imaginar de modo cabal, sendo também muito mais do que qualquer objeto do conhecimento. É superior ao conhecimento. Em Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios, a gente percebe isso. Mesmo ao conhecimento espiritual, veja versículo 2 de 1 Coríntios 13. Essa concepção paulina indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. O tópico 3 do item 2 tem o seguinte título, a intensidade do amor de Deus. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo persevera em pedir aos crentes para que conheçam a intensidade do amor de Cristo. Versículo 18 e 19 que nós estamos estudando deixa isso claro. As expressões, abre aspas, a fim de poderdes perfeitamente compreender, fecha aspas, e, abre aspas, conhecer o amor de Cristo, fecha aspas, sugerem a dificuldade de conhecer as coisas profundas de Deus por nossas faculdades meramente humanas. Necessitamos, portanto, da ação do Espírito Santo para a perfeita compreensão e verdadeiro conhecimento. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Por isso, ele acrescenta na oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sobre esse versículo, cheios da plenitude de Deus, Moody, nos seus comentários bíblicos, sustenta que Paulo não está pedindo que a vida dos leitores seja divinizada.
eles não serão cheios da plenitude da qual Deus está cheio como ser infinito. O desejo do apóstolo é que eles desfrutem a plenitude da graça de Deus, que Deus comunica aos homens por seu Filho. Esse desejo é enfatizado no capítulo 5 de Efésios. Paulo exorta os crentes a serem imitadores de Deus como filhos amados. O versículo 1 do capítulo 5 diz isso. E, para tanto, conclama a todo cristão a andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, o versículo 2 do capítulo 5. Desse modo, a ênfase recai na necessidade de o cristão identificar-se com Cristo, entender a intensidade do amor e seguir nos passos do Mestre. Assim como somos amados por Cristo, também devemos amar uns aos outros. É isso que 1 João 4, 10 e 11 diz. Bom, vamos agora para o capítulo final, que é o item 3, que fala das bênçãos que as bênçãos de Deus excedem o pensamento humano. O item 1, ou o tópico 1 desse item 3, diz que a dimensão, ou fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. O apóstolo termina a sua oração com uma adoração a Deus, ou seja, com uma doxologia. Aprendemos nas Escrituras que é apropriado concluir as nossas orações com louvores. Cristo ensinou-nos a encerrar nossas petições reconhecendo que o reino e o poder e a glória pertencem a Deus para todo sempre. A oração do Pai Nosso acaba assim. Na sua petição pelos Efésios, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, conceitua que nossos pensamentos incluem mais do que ousamos pedir em nossas orações. Assim, pelo seu amor e pela grandeza do seu poder e por meio do seu Espírito, Deus atende-nos até mesmo nos sonhos não mencionados ou naquilo que nós nos consideramos indignos de ser atendidos. Vejam o que diz o comentário. Ele responde até mesmo às orações não pronunciadas. Deus pode agir além da nossa capacidade de pedir ou mesmo imaginar. Deus está muito além das nossas mentes finitas. Deus é capaz porque é todo-poderoso. A incomensurável profundidade do amor de Cristo é acrescentada à extraordinária abundância do seu poder. Os crentes podem reivindicar o grande amor de Cristo e saber que o seu poder está operando dentro de nós através do Espírito Santo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo corrobora com esse ensino ao declarar que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele fala isso em 1 Coríntios 2 e 9. Essa instrução ratifica que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. É o que está lá em Isaías 55. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e as bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. O ensino bíblico declara que a sobre-excelente grandeza do poder de Deus é capaz de responder para além das mais audaciosas orações. No entanto, a respeito do poder da oração e da sua eficácia, Wayne Grudem, na sua Teologia Sistemática, faz uma série de advertências à igreja de hoje. Ele diz o seguinte: se estivéssemos realmente convencidos de que a oração muda o modo como Deus age e de que Deus de fato causa notáveis mudanças no mundo em resposta à oração, como as Escrituras repetidamente ensinam, então oraríamos muito mais do que fazemos hoje. O segundo tópico do item 3 é intitulado O Convite para a Adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração. Um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Isso é o que diz o capítulo 21 em estudo. Esse quesito da adoração
além da oração, é outro aspecto que precisa ser restaurado em algumas pseudo-igrejas do nosso tempo. Em diversos lugares, são comuns os cultos de oração, cultos de vigílias e de campanhas de oração, onde inúmeras e variadas petições são apresentadas diante do trono de Deus. Entretanto, são raros os cultos de ação de graça e adoração para render louvores pelas dádivas alcançadas. É imprescindível, portanto, abordar o assunto da adoração e dar-lhe muita atenção, uma atenção para lá de necessária. A adoração pode ser definida como a atividade de glorificar a Deus na sua presença, com a nossa voz, com o nosso coração e as nossas atitudes. Eu lembro do pastor Pimentel, que dizia que adoração é render-se ao Senhor, é curvar-se a Ele. O chamado do Evangelho é um chamado à adoração. Os salvos devem glorificar o nome do Senhor por terem suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Por fim, o subtópico 3 do item 3 fala da glória devida a Deus. E Paulo prossegue ensinando aos Efésios que Deus deve ser glorificado na igreja por Jesus Cristo. A igreja nunca terá glória de si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. A gente vê, dá uma olhadinha no Salmo 115, versículo 1, em João 13, a partir do versículo 31, e você vai entender o que eu estou falando. Wolfgang Musculus, no seu comentário aos Efésios, assegura que Deus deve ser glorificado onde quer que a igreja esteja estabelecida. Olha o que ele diz. Na igreja, diz Paulo, porque não em toda parte, no céu e na terra, os anjos não cantam glória a Deus nas maiores alturas? Por que ele diz na igreja? Minha resposta é que, como tinha acabado de falar sobre o mistério de Cristo que começou a ser revelado na igreja, ele elogiou essas coisas e ressaltou o que Deus estava fazendo nos seus eleitos e nas pessoas fiéis pela graça do Evangelho. Ele estava certo em nos lembrar de que Deus deve ser glorificado em primeiro lugar na igreja, para que seja glorificado em toda parte. A terra está cheia da majestade de Deus, mas como as inesgotáveis riquezas e graças de Deus foram derramadas sobre os fiéis na igreja, é apropriado que ele seja glorificado na igreja com zelo particular. Nesse aspecto, o comentário bíblico Beacon lembra que a igreja é o campo onde se exterioriza o plano de Deus aqui na terra. E ele cita Efésios 3:10, que diz assim: a glória de Deus está sendo manifestada por toda a eternidade no corpo que ele redimiu. Literalmente, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Uma expressão muito forte para a eternidade. Moody, ao comentar essas expressões, enfatiza que a glória de Deus está sendo manifestada por toda a eternidade no corpo que ele redimiu. Literalmente, por todas as gerações, pelo século dos séculos. Uma expressão muito forte para a eternidade. Isso significa que o louvor e a adoração devem ser praticados por todos os crentes de ontem, de hoje, de amanhã e depois de amanhã, e continuamente por toda a eternidade. Eu vou propor uma prática. Essa lição é uma daquelas que nós devemos nos desafiar a praticá-la. Minha sugestão é que você separe um período para uma atividade prática. Reserve alguns minutos e faça um pedido de oração para você. Também pegue a sua lista de necessidades dos irmãos em Cristo e ore por você e por eles. Faça com que esse momento seja de grande envolvimento, que seja um momento de amor e de muita espiritualidade. Pause esse vídeo e faça isso e depois nós vamos para a conclusão. Concluindo então, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo,
o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que nosso bom Deus lhe abençoe em Jesus, o nosso Senhor.